Hoje nós vamos conversar sobre She, que significa pecar. She, ele é quebrar, tanto é que nós temos o Odu Oxê, né? Aquele que se parte, se dobra, se quebra. Né? Então She, ele significa partir aquilo que é rígido, partir aquilo que é uma estrutura que, ao se romper, não volta mais, não se emenda mais. Isso deve acontecer dentro de uma premissa boa, que é o que o Odu Oxê traz, mas que não tem a ver com o vídeo de hoje, porque apenas a palavra She aqui significa o quê? A noção de quebrar algo que é rígido como a verdade. A noção de quebrar algo que é rígido como lei. E aí nós temos o pecado. Se você se inicia, se você passa a conhecer os princípios, porque as leis aqui são os princípios, princípios que regem os universos. E a partir dessas leis universais estão inseridas todas as relações, todas. Então, quando você começa a ter uma consciência daquilo que é um princípio e daquilo que é um comportamento que respeita e que se relaciona harmoniosamente com esses princípios, e você rompe isso, você quebra isso, é daí que vem a noção de pecado. E é interessante a gente desambiguar isso. Por quê? Muita gente considera o pecado sobre o ato de ferir dogmas. Dogmas são dogmas. Se eu simplesmente estou transgredindo algum dogma, mas se esse dogma não tem uma correlação fidedigna com os princípios universais, como leis universais, você não está pecando, você está encarcerado, encapsulado nas suas crenças. Então tem que haver essa distinção entre aquilo que é pecar por deturpar a relação com os princípios e aquilo que é pecar por você supor que está ferindo Deus por conta de leis que estão pautadas em dogmas, em teologias. E teologia, cada um na sua fé, cada um no seu qual, requer anos e anos de estudo, e muito além do estudo, de compreensão, para se entender o que está dito ali, por mais que esteja escrito. Então, até para as pessoas que constituem dogmas a nível de teologia, ainda assim é preciso um processo de aprimoramento, de relação com o conhecimento na vida prática, na vida cotidiana, de experimentação, para que realmente as teses possam se elevar cada vez mais para o campo da compreensão e para que haja realmente, a partir daí, a revelação do saber. A revelação do saber que se dá a partir do nosso aprimoramento de essência, ascendendo cada vez mais o ser na sua própria consciência. Então, precisamos desvencilhar o entendimento da palavra She como pecar a nível de princípios em relação ao entendimento da palavra She como pecar a nível de romper com dogmas. Então precisamos fazer essa distinção daquilo que é uma verdade que não precisa provar a si mesma e daquilo que é uma verdade defendida como força de lei e da espada, né? Então precisamos fazer essa distinção. Em Fá,
a noção de pecado acontece aí, quando nós rompemos com aquilo que já se incorporou em nós como uma verdade, não uma verdade conceitual, não como uma verdade intelectual, mas como uma verdade concebida a nível de compreensão, uma compreensão que vem a partir de sentimentos, uma compreensão que vem a partir de observação da nossa relação com a natureza, uma compreensão que vem a partir de uma observação da nossa relação entre pares, entre grupos e, muito além disso, uma compreensão acerca do nosso próprio equilíbrio, e esse equilíbrio sendo uma ferramenta de mensuração de como está o cumprimento da nossa jornada. E essa jornada é o nosso progresso consciencial. Então é muito importante entender que a palavra Xé designa que nós não podemos retroceder, recuar, quebrar com aquilo que é sólido como a verdade, quebrar, romper com aquilo que se tornou e sempre será sólido como o axé. E o que podemos considerar como algo sólido? Justamente o axé. Nós somos uma centelha divina. A gente pode visitar submundos como Orum Apadi, a gente pode visitar submundos como Orum Buuku, nós podemos visitar lugares densos da nossa própria existência, nós podemos macular de todas as formas a nossa jornada, nos ancorando na famosa ataraxia, naquele paradeiro consciencial, naquela zona morta, naquela condição medíocre, mas em algum momento a nossa centelha vai nos chamar novamente ao nosso resgate como cumprimento de jornada. E quando nós aceitamos repactuar com o nosso próprio caminho, é onde tudo começa a se encaixar. A grande engrenagem começa a se encaixar e a voltar a girar. E essa engrenagem, ela começa a mover a vários campos da nossa vida, com filhos, relacionamentos, trabalho, dignidade, honra, legado, que vai se perpetuar como uma herança a ser deixada como legado familiar, social, coletivo, até em escalas espirituais como um legado ancestral. O nosso processo de vida aqui na Terra é um ato constante de divinização. Precisamos de Xangô. Kaô Kadecile. Precisamos de Aganju. Kaô Kadeci. Ó Bamiô. Aganju Xolá. Mopéu. Nós precisamos de Aganju. E precisamos porque é um desafio passarmos pela vida de cabeça erguida, suportando o peso da nossa coroa, suportando o peso de buscar, manter, alicerçar e afirmar a verdade que nós somos dentro de uma ética consciencial. E essa ética consciencial, ela é construída dentro de incorporação de conhecimento juntamente à vivência.
o conhecimento experimentado. Não é apenas o empirismo, mas é o conhecimento experimentado. É a junção daquilo que é empírico e que é científico. Mas essa junção do que é empírico e científico é a base dialética comum a todos, é o princípio, a formulação do pensamento, é a premissa para se pensar e para se experimentar o que pensamos, produzindo dioturnamente resultados e mais resultados e mais resultados, como processo de incorporação de saberes e de valores como virtudes. E fazer da vida esse ato constante é sacralizar a nossa existência. É daí que nós vivemos em sacro ofício. E quando o peso torna-se maior, e com isso nos permitimos a recair em qualquer forma de mediocridade, como processos de fuga, romper com a verdade que está como ética consciencial, é aí que nós pecamos. É aí que nós cometemos esse ato chamado Xé. E aí, o próprio ato de pecar é uma quebra, é um rompimento. E esse ato, ele pode ser buscado em vários odus. Odus como Ogundamedi ou Eta Ogunda. Pode ser buscado em Oxé, Oxémedi. Pode ser buscado em Oworen, que é muito perigoso um caminho assim, Oworen, o gigante. Então a palavra Xé, ela pode ser entendida de maneiras diferentes dentro de vários odus, porque vários odus vão explicar para nós como nós rompemos, quebramos com o nosso pacto consciencial de aprimoramento de essência, de progressão consciencial, de avanço em nossa própria jornada. E aí é onde vem o ensinamento em Ogwemedi, que diz, ou Edionile, que diz: Ori, que os meus pés me levem aonde a minha consciência alcança, que os meus pés me levem aonde a minha vontade se manifestar, que os meus pés me levem aonde o Ori me guiar. E é um caminho que fala do quê? Do arbítrio, do afouofá, daquilo que retorna à causa, ação e reação. Então precisamos entender de que maneira nós rompemos, rachamos a cabaça de Ami, a cabaça de Yaodua. Precisamos entender de que maneira rompemos com a cabaça de Obatalá, Epa, Orixaibo. De que maneira nós rompemos com a Iwapalá. De que maneira nós rompemos
com o nosso próprio axé. E aí nós temos a Ele Bará para nos ajudar. Então que saibamos nos manter dentro da construção da nossa integridade e vivendo em cada atitude o maior que nós podemos ser. Em cada pequena atitude, seja o maior da sua grandeza. Em cada pequena ação, em cada pequeno gesto, seja o maior da sua grandeza. Esse é o grande segredo para não cair nessa condição chamada Xé. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Axé.